Vamos novamente abrir nossas Bíblias no Romanos capítulo 6. Vamos nuevamente a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 E vamos ler apenas o verso 14. y vamos a ver solamente el versículo 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nós comentamos na sessão anterior Comentamos en la sesión anterior que há dois pares nesses capítulos de 5 a 8 de Romanos. que hay dos pares en estos capítulos 5 y 6 de Romanos. Romanos 5 trata desse assunto de estar em Adão. Romanos 5 nos habla de este asunto de estar en Adán. Romanos 6, o tema de estar em Cristo. Romanos 6, el tema es estar en Cristo. Romanos 7, o tema é na carne. Romanos 7, el tema es en la carne. E Romanos 8, o assunto é no Espírito. En Romanos 8, el asunto es en el Espíritu. Esse versículo que lemos de Romanos 6, 14, Este versículo que leímos en Romanos 6, 14, ele faz como que uma introdução ao tema do capítulo 7. nos hace como una introducción al tema del capítulo 7. Faz uma alusão ao tema do capítulo 7. Hace una alusión al tema del capítulo 7. Vamos repetir o versículo. Vamos a repetir el versículo. O pecado não terá domínio sobre vós, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O capítulo 7 de Romanos, que iremos tratar daqui a alguns minutos, El capítulo 7 que vamos a tratar de aquí a algunos minutos ele fala sobre essa questão do que é estar debaixo da lei. nos habla de este asunto de qué es estar bajo la ley. E então, consequentemente, o que significaria estar ou andar na carne. Y entonces, consecuentemente, lo que significa estar o andar en la carne. Então vamos colocar de outra forma o que já fizemos na sessão anterior. Entonces vamos a poner de otra manera lo que ya hicimos en la sesión anterior. Preste bem atenção nesse detalhe aqui. Ponga bien atención, ponga harta atención a este detalle que vamos a hablar. Romanos 5 e 6 tratam de posição Romanos 5 y 6 nos hablan de posición em Adão ou em Cristo. en Adán o en Cristo. E Romanos 7 e 8 tratam de experiência. Y Romanos 7 y 8 nos hablan de experiencia. Então isso é muito importante. Entonces eso ya es muy importante. Capítulos 5 e 6 têm um foco objetivo. Entonces capítulos 5 y 6 tienen un foco objetivo. Romanos 5 e 6 tratam do aspecto objetivo. Romanos 5 y 6 nos hablan de un asunto objetivo. E Romanos 7 e 8 tratam de um tema subjetivo. Y Romanos 7 y 8 tratan sobre un tema subjetivo. Por que os capítulos 5 e 6 são objetivos? ¿Por qué los capítulos 5 y 6 son objetivos? Porque tratam de posição objetiva. Porque nos hablan de una posición objetiva. Ou estamos em Adão ou estamos em Cristo. O estamos en Adán o estamos en Cristo. E por que os capítulos 7 e 8 tratam de experiência? ¿Y por qué los capítulos 7 y 8 nos tratan sobre experiencia? Então, digamos, são subjetivos. Entonces decimos son subjetivos. Porque ele vai nos ajudar a entender o que é andar na carne e o que é andar no Espírito. Porque entonces nos van a ayudar a entender lo que es andar en la carne o andar en el Espíritu. Então nós já vamos, daqui a alguns minutos, a esse par de capítulos 7 e 8. Entonces de aquí a algunos minutos vamos a ir a ese par de capítulos, 7 y 8. Primeiro nós vamos repassar aos irmãos alguns dados importantes a respeito do capítulo 5 que já destacamos. En primer lugar vamos a repasar algunos detalles importantes sobre el capítulo 5 que ya hablamos. Então seria bom que você anotasse aí para a sua meditação. Entonces sería bueno que usted anotase para su meditación. De Romanos capítulo 1 até o capítulo 5, verso 11, De Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 11. lembra que aí então nós abrangemos duas grandes seções. Recuerde que allí abarcamos dos grandes secciones. Aquela primeira seção que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20,
La primera sección que va del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. E a segunda seção, que é do capítulo 3, 21 até o 5, 11. Y la segunda sección que va desde el capítulo 3, 21 hasta el 5, 11. Então são duas sessões que nós já estudamos. Entonces son dos secciones que ya estudiamos. Então preste atenção sobre esse ponto aqui. Entonces ponga atención sobre este punto aquí. A palavra pecado no singular La palabra pecado en singular somente ocorre 3 vezes nessa sessão. solo aparece 3 veces en esta sección. Enquanto que, Mientras que, do capítulo 5, verso 12, desde el capítulo 5, verso 12, até o final do capítulo 7, hasta el final del capítulo 7, capítulo 7, verso 25, capítulo 7, versículo 25, a palavra pecado no singular la palabra pecado en singular aparece 39 vezes. aparece 39 veces. Então veja a desproporção. Entonces, mire la desproporción. Somente 3 vezes a palavra pecado, Solo 3 veces la palabra pecado, do capítulo 1 até 5:11. del capítulo 1 hasta el capítulo 5, E 11. 39 vezes Y 39 veces de 5:12 a 7:25. del 5:12 al 7:25. Por que esse detalhe é importante? ¿Por qué este detalle es importante? Porque então, até o capítulo 5, verso 11, Porque entonces hasta el capítulo 5, versículo 11, a ênfase está nos pecados no plural, el énfasis está en los pecados, en plural, ou nas transgressões. o en las transgresiones. Então podemos dizer que essa primeira sessão maior, Entonces podemos decir que esta primera sesión mayor, capítulo 1 até 5:11, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, tem 11, ênfase no sangue, no valor do sangue. tiene un énfasis en la sangre, en el valor de la sangre. Então vá reunindo essas informações muito importantes. Entonces vaya juntando estas informaciones que son muy importantes. A ênfase está no valor do sangue, El énfasis está en el valor de la sangre. até o capítulo 5, versículo 11. Hasta el capítulo 5, versículo 11. Agora, quando chegamos ao capítulo 5, verso 12, Ahora cuando llegamos al capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 7, verso 25, hasta el capítulo 7, verso 25, a ênfase muda. el énfasis cambia. Como já falamos, a palavra pecado no singular aí Como ya dijimos, la palabra pecado en singular allí aparece 39 vezes. aparece 39 veces. E o que trata com o pecado no singular? ¿Y qué es lo que trata con el pecado en singular? Não é o sangue. No es la sangre. O sangue trata com os pecados. La sangre trata con los pecados. A cruz trata com o pecado. La cruz trata con el pecado. Então você percebeu bem isso aí? Entonces, ¿usted percibió bien eso? Na primeira parte, ênfase nos pecados. El primer énfasis, la primera parte, los pecados. E na segunda parte, o pecado. Y la segunda parte, el pecado. Então, na primeira parte, a ênfase está no poder e no valor do sangue precioso. Entonces, en la primera parte, el énfasis está en el poder y el valor de la sangre preciosa. E na segunda parte, a ênfase está no valor da cruz do nosso Senhor Jesus. Y en la segunda parte, el énfasis está en el poder, en el valor de la cruz de nuestro Señor. Então, apenas 2 exemplos rápidos. Entonces, solamente 2 ejemplos rápidos. Você se lembra que ontem lemos no capítulo 3. ¿Se acuerda que ayer leímos en el capítulo 3? Veja aí no verso 25. Vea el versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, aí está o sangue. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sangue. Sangre. Essa é a ênfase até o capítulo 5, verso 1. Es el énfasis hasta el capítulo 5, versículo 1. E logo em seguida diz: Y luego dice, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados, no plural. para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en plural. Então o sangue tratando a questão dos pecados. Entonces, sangre tratando el asunto de los pecados. Na segunda parte, La segunda parte, a cruz tratando com a questão do pecado, no la singular. cruz tratando con el asunto del pecado en singular. Então temos, por exemplo, no capítulo 6, verso 6, que já lemos, Entonces tenemos en el capítulo 6, versículo 6 que ya leímos, aí está a ênfase na cruz. ahí está el énfasis en la cruz. Sabendo isto, que foi crucificado. Sabiendo esto, que fue crucificado, ênfase na cruz. el énfasis en la cruz, Crucificado com ele o nosso velho homem. crucificado con él nuestro viejo E hombre. veja, para que o corpo do pecado, no singular, Y vea,
para que el cuerpo del pecado en singular, Porque, como falamos, 39 vezes vai aparecer a palavra pecado no singular. porque como dijimos, la palabra pecado va a aparecer 39 veces en singular. Qual a diferença de pecado no singular e pecado no plural? ¿Cuál es la diferencia entre pecado en singular y pecados en plural? Colocado de uma maneira bem simples, Puesto de una manera bien sencilla, o pecado é a árvore el pecado es el árbol e os pecados são os frutos da y árvore. los pecados son los frutos del árbol. O pecador comete pecados porque ele é um pecador. El pecador comete pecados porque él es un pecador. Não basta que o sangue purifique os pecados No basta que la sangre purifique los pecados. e o pecador continue a pecar, El pecador continúe pecando. mesmo que ele tenha sido feito filho de Deus. Incluso aunque haya sido hecho hijo de Dios. Nós que somos filhos de Deus, Nosotros que somos hijos de Dios. todos os nossos pecados estão perdoados. Todos nuestros pecados están perdonados. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Mas quanto à questão do pecado, Pero en relación al asunto del pecado, o tratamento do pecado é realizado pela cruz. el tratamiento del pecado es efectuado por la cruz. Então, o que o Senhor Jesus fez na cruz nesse sentido? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo en la cruz en este sentido? De novo, você vai ver a palavra pecado no singular. Nuevamente vamos a ver la palabra pecado en singular. Já citamos 2 Coríntios 5:21. Ya citamos 2 Corintios 5:21. Aquele Jesus Aquel Jesús que não conheceu pecado no singular. que no conoció pecado en singular. Deus o fez pecado. Dios lo hizo pecado. Sim, ele também é oferta pelos nossos pecados. Sí, Él también es la ofrenda por nuestros pecados. Mas quando Deus o faz pecado, Pero cuando Dios lo hace pecado, escute com atenção. ponga atención. Deus está tratando com a árvore e não com os frutos. Dios está tratando con el árbol y no con los frutos. Se a árvore é tratada, então os frutos são tratados. Si el árbol es tratado, entonces los frutos son tratados. Então, graças a Deus pelo precioso sangue de Cristo Entonces, gracias a Dios por la preciosa sangre de Cristo. e graças a Deus pela preciosa cruz de Cristo. Y gracias a Dios por la preciosa cruz de Cristo. Então nós temos Romanos 6,14, vamos ler mais uma vez. Entonces tenemos Romanos 6:14 y lo vamos a leer una vez más. Porque o pecado, Porque el pecado e aí está no singular mais uma vez, está una vez más en singular. está falando da árvore que produz os frutos. Está hablando del árbol que produce los frutos. O pecado não terá domínio sobre vós, El pecado no tendrá dominio de vosotros. porque não estáis debaixo da lei, Porque no estáis bajo la ley, mas sim debaixo da graça. sino bajo la gracia. Então essa é uma ênfase, duas ênfases importantes de percebermos. Entonces, estos son dos énfasis que son importantes percibirlos. E com isso restaria então o capítulo 8. Y con esto entonces restaría el capítulo 8. Qual é a ênfase do capítulo 8? ¿Cuál es el énfasis del capítulo 8? Já falamos desse segundo par. Ya lo dijimos de este segundo par. A ênfase é no Espírito. El énfasis es en el Espíritu. Então, fazendo de novo um panorama de Romanos até o capítulo 8, nós faríamos assim. Entonces, haciendo nuevamente un panorama del libro de Romanos hasta el capítulo 8, lo haríamos así. Mais uma vez, então, anote aí. Una vez más, entonces, anote. Do capítulo 1 até 5:11, Del capítulo 1 hasta el 5:11, a ênfase é o sangue. el énfasis es la sangre. Do capítulo 5:12 até 7:25, Del capítulo 5:2 hasta el 7:25, a ênfase é a cruz. el énfasis es la cruz. E o capítulo 8, Y el capítulo 8, a ênfase é o Espírito. el énfasis es el Espíritu. Então vamos olhar essas três ênfases. Entonces vamos a ver estos tres énfasis. O sangue precioso, La sangre a preciosa, cruz preciosa la cruz e preciosa o Espírito y precioso, el Espíritu precioso, o Espírito Santo. el Espíritu Santo. Essas são as provisões de Deus para aquele que crê. Estas son las provisiones de Dios para aquel que cree. Não são maravilhosas provisões? Son maravillosas provisiones. O que mais nós precisamos? ¿Qué más necesitamos? Sangue precioso, Una sangre preciosa que nos purifica de todo que pecado. nos purifica de todo pecado. A cruz preciosa, La cruz preciosa foi crucificado com ele o nosso velho que homem. fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da No graça. estamos ya bajo la ley, sino bajo la O gracia. pecado não terá domínio sobre vós. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Isso é maravilhoso. Esto es Mas maravilloso. ainda precisamos de mais um Pero aún passo. necesitamos un paso más. Qual é esse passo? ¿Cuál es ese paso? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. O sangue, a cruz e o Espírito. La sangre, la cruz y el Espíritu. Tripla provisão. Triple provisión. Com isso nós temos garantida em nós uma tão grande salvação. Por eso que tenemos garantizado en nosotros una tan grande salvación. Sabe, irmãos, para colocar um pouco mais de peso nessa questão do Espírito,
Saben, hermanos, para poner un poco más de peso en este asunto del Espíritu, Escute isso também com atenção. pongan atención también a esto. Quando o Espírito Santo foi derramado Cuando el Espíritu Santo fue derramado para morar em nós, morar na igreja, para morar en nosotros, morar en la iglesia, sabe o que está acontecendo? ¿sabe lo que está aconteciendo? O Senhor Jesus está confiando El Señor Jesús está confiando todo o resultado da sua obra redentora todo el resultado de su obra redentora ao Espírito Santo. al Espíritu Santo. Colocado a mesma coisa de outra forma. Puesto el mismo asunto de otra manera, Quando o Espírito é derramado do cabeça exaltado, cuando el Espíritu es derramado desde la cabeza exaltada, o Senhor Jesus está confiando toda a sua obra ao Espírito Santo. el Señor Jesús está confiando toda su obra al Espíritu Santo. Essa é uma boa notícia, você não acha? Es una buena noticia, ¿usted no encuentra? Deus não confia sua obra a obreiros. Dios no confía su obra a los obreros. Deus confia sua obra ao Espírito Santo. Dios confía su obra al Espíritu Santo. Ele é o Eliezer de Deus. Él es el Eliezer de Dios. Ele é que é o obreiro de Deus. Él es el obrero de Dios. Então qual é a nossa responsabilidade para cooperarmos com o Senhor na sua obra? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para cooperar con Dios en su obra? Andai no Espírito. Andar en el Espíritu. Vivei no Espírito. Vivir en el Espíritu. Essa é a nossa responsabilidade. Esa es nuestra responsabilidad. Contarmos com os recursos do Espírito. Contar con los recursos del Espíritu. Permitir que a cruz trabalhe em nossas vidas. Permitir que la cruz trabaje en nuestras vidas. Para que não sirvamos na energia da carne. Para que no sirvamos en la energía de la carne. Então agora podemos passar para o par nos capítulos 7 e 8. Entonces ahora podemos pasar por el par en los capítulos 7 y 8. Nós já falamos então que esses dois capítulos têm ênfase na experiência. Ya hablamos que estos dos capítulos tienen un énfasis en la experiencia. Então vamos abrir o capítulo 7 de Romanos, os primeiros versos. Entonces vamos a abrir el capítulo 7 de Romanos, los primeros versos. Aqui nós temos uma passagem muito interessante. Aquí tenemos un pasaje muy interesante. Então não se esqueça. Entonces no lo olviden. Agora estamos falando de experiência. Ahora estamos hablando de experiencia. Muitas vezes quando estamos compartilhando a palavra, Muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra, nós ouvimos uma expressão assim: escuchamos una expresión así. eu quero lo prático. Yo quiero lo práctico. Então, que tengamos lo prático agora. Entonces vamos a lo práctico ahora. Graças a Deus por Romanos 7 e 8. Gracias, Señor, por Romanos 7 y 8. Não há nada mais prático. No hay nada más práctico. Porque está tocando profundamente na nossa experiência espiritual. Porque está abordando profundamente nuestra experiencia. Mas queria dizer algo para os que dizem que querem o prático. Pero quisiera decirle algo a aquellos que dicen que quieren lo práctico. Romanos não começa no capítulo 7. Romanos no comienza en el capítulo 7. Começa no capítulo 1. Comienza en el capítulo 1. Porque antes que nós tenhamos o prático, Porque antes de tener lo práctico, sim, o Espírito Santo deseja abrir os nossos olhos. sí, el Espíritu Santo desea abrir nuestros ojos Para que nós vejamos quem nosso Cristo é. para que podamos ver quién es nuestro Cristo. Para que nós vejamos quem nós somos. Para que podamos ver quiénes somos nosotros. Romanos começa com a total perdição. Romanos comienza con una total perdición. Que os nossos olhos sejam abertos. Que nuestros ojos sean abiertos. Para que nós vejamos as riquezas que temos em Cristo Jesus. Para que podamos ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Visão espiritual. Visión espiritual. Visão espiritual não é ociosidade. Visión espiritual no es ociosidad. Visão espiritual não se opõe à prática espiritual. Visión espiritual no se opone a la práctica espiritual. Pelo contrário, um cego não sabe para onde vai. Por el contrario, un ciego no sabe dónde va. A primeira obra do Espírito Santo em nós La primera obra del Espíritu Santo en nosotros é iluminar os olhos do nosso coração. es iluminar los ojos de nuestro corazón. Para que nós vejamos as maravilhosas verdades de Deus. Para que podamos ver las maravillosas verdades de Dios. Não são teorias. No son teorías. Não são sofismas. No son sofismas. Não são filosofias. Não são filosofias. Não são pensamentos No humanos. son pensamientos humanos. Para sempre, ó Senhor, Para siempre, oh Señor, está firmada a tua palavra no céu. está firme tu palabra en el cielo. É a palavra de Deus. La palabra de É Dios a obra de Deus. es la obra de Dios. São fatos eternos. Son los hechos eternos. Aqui seria importante mais uma vez citarmos nosso estimado irmão, servo do Senhor, Watchman Nee. Aquí sería una vez más importante citar a nuestro amado hermano consiervo, Watchman Nee. Ele disse assim certa vez, Él dijo así en cierta ocasión, falando sobre fato e experiência. hablando sobre los hechos y la experiencia. Acho que eu já citei isso para você. Creo que ya cité eso a ustedes. Ele usou uma ilustração assim. Él usó una ilustración así. Caminham sobre um muro estreito. Caminan sobre un muro estrecho. 3 pessoas. 3 personas. A primeira pessoa se chama fato. La primera persona se llama los hechos. Fato, no singular. Hecho. Hecho.
A segunda pessoa se chama fé. La segunda persona se llama fe. Ela vem logo atrás. Ella viene junto E atrás. lembre-se, o muro é estreito. Y recuerde, el muro es estrecho. A primeira se chama fato. La primera se llama hecho. A segunda se chama fé. La segunda se llama fe. E atrás da fé vem uma terceira Y pessoa. detrás de la fe viene una tercera persona. E ela se chama experiência. Experiencia. Você já compreendeu tudo, não é? ¿Se comprendió todo, no? Enquanto a fé, En cuanto a la fe, que é essa pessoa que está no meio, que es esta persona que está en el medio, ela permanece olhando fixamente para o fato, y permanece mirando fijamente hacia ao el hecho, fato, hacia el que hecho, está à frente dela. que está delante de ella. Então ela permanece firme no muro. Entonces permanece firme en el Ela muro, não vai cair nem para lá e nem para cá, para no caer hacia un lado o hacia el otro. porque ela está olhando firme para o fato. Está mirando firme al hecho. Mas o que acontece se essa pessoa chamada fé, Pero ¿qué acontece si esta persona llamada fe, andando em um muro estreito, andando en un muro estrecho, o que acontece se ela virar para trás, qué pasa si ella se da vuelta hacia atrás? para olhar para a experiência? Para mirar la experiencia. Ela vai cair do Ella se muro. va a caer del muro. É isso que acontece na nossa jornada espiritual. Y eso es lo que acontece en nuestra jornada espiritual. Nós não podemos seguir olhando para as nossas experiências. No podemos seguir mirando a nuestras experiencias. Nós temos que seguir olhando firmemente para os fatos eternos. Tenemos que seguir mirando firmemente hacia los hechos eternos. Graças a Deus pelos fatos. Gracias al Señor por los hechos. Quem nós somos em Cristo Jesus? ¿Quién somos en Cristo Jesús? Em primeiro lugar, quem é o Cristo de Deus? En primer lugar, ¿quién es el Cristo de O Dios? que ele fez na cruz do ¿Qué Calvário? hizo Él en la cruz del Calvario? São fatos eternos e imutáveis. Son hechos eternos e inmutables. Aí repousa a nossa fé. Ahí reposa nuestra fe. Por isso Hebreus 12 diz assim: Por eso Hebreos 12 dice así: olhando ou mirando firmemente para Jesus, mirando firmemente hacia Jesús, o autor e consumador da fé. el autor y consumador de la fe. Enquanto nós temos essa atitude, Mientras tengamos esta actitud, tudo que é verdadeiro sobre o Senhor Jesus todo lo que es verdadero sobre el Señor é Jesús verdadeiro sobre nós. es verdadero sobre nosotros. Ele é filho de Deus. Él es el Hijo de Dios. Nós também somos filhos de Deus. Nosotros también somos hijos de Dios. Por causa da nossa união com Ele. A causa de nuestra unión con Él. Ele é servo de Él Deus. es siervo de Dios. Nós também somos servos de Nosotros Deus. también somos siervos de Dios. Ele é amado de Deus. Él es amado de Nós Dios. também somos amados Nosotros de también Deus. somos amados de Tudo Dios. que é verdadeiro do Filho é verdadeiro dos filhos. Todo aquello que es verdadero del Hijo es verdadero de los hijos. Mas como vamos manter isso na nossa possessão? Pero ¿cómo vamos a mantener esto en nuestra posición? Como manteremos na nossa possessão? ¿Cómo lo vamos a mantener en nuestra posición? Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O justo viverá da fé. El justo por la fe vivirá. Esse é o segredo. Ese es el secreto. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, quando entramos agora nesse tema da experiência, cuando entramos en este asunto de la experiencia, veja como são curiosos esses 6 primeiros versículos do capítulo 7. miren cuán curiosos son estos primeros versículos del capítulo 7. Espero que você já tenha lido esses 6 versículos. Espero que usted ya haya leído estos primeros 6 versículos. Nós não vamos lê-los todos, que precisamos ganhar tempo. No los vamos a leer todos porque necesitamos ganar tiempo. Aqui Paulo vai fazer uma analogia Aquí Pablo va a hacer una analogía muito interessante muy interesante e muito y importante, muy importante, porque ele está entrando no terreno da porque él experiência. está entrando en el terreno de la experiencia. Então ele vai falar sobre um casamento. Entonces él va a hablar de un casamiento. Ele vai dizer que essa mulher casada, versículo 2, Él va a decir que esta mujer casada, en el versículo 2, ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele y vive. está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mas se este marido morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal. Pero si el marido muere, ella queda libre de la lei del marido. Mas se enquanto o marido está vivo, ela contrair núpcias com outro homem, Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, ela é considerada adúltera. será llamada adúltera. Então, no versículo 4, Pero, assim, versículo 4, Versículo assim, 4. meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley por meio do corpo de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo, para pertencerdes a outro. para que seáis de otro. Quem é esse outro? ¿Quién es ese otro? É aquele que ressuscitou dentre os mortos, e então, deste modo, frutifiquemos para Deus. Es aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Então vamos entender o que o Espírito Santo, através de Paulo, quer nos ensinar. Entonces vamos a entender lo que el Espíritu Santo a través de Pablo quiere enseñarnos. Também seria importante que você prestasse atenção aqui. También sería importante que pongan atención en esto. Nós temos aí então um relacionamento conjugal. Tenemos entonces un relacionamiento conyugal. Em primeiro lugar, En primer lugar,
Quem é o primeiro marido? ¿Quién es el primer marido? Então aqui está um marido, uma mulher, eles estão casados. Entonces aquí tenemos a una mujer y el primer marido y están casados. E aqui e ao lado deste relacionamento nós temos um outro homem. Y al lado, junto a este relacionamiento, tenemos un otro Não hombre. é isso que Paulo diz aí? ¿No es eso lo que Pablo dice allí? Aí ele vai dizer que essa mulher que está casada com este marido, Ahí entonces va a decir que esta mujer que está casada con este marido, se ela tiver relacionamento com o que ele chama aí de um outro homem, si ella tuviese un relacionamiento con lo que llama ahí otro hombre, então ela é adúltera. entonces ella es Porque adúltera. ela está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porque ella está unida a su marido mientras éste viva. Muito claro o texto aí. Es muy claro el texto allí. Agora, o que Paulo quer nos ensinar? Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñarnos? Ele está falando da nossa relação com a lei e com Cristo. Él nos está hablando sobre nuestra relación con la ley y con Cristo. Como nós vamos resolver esse dilema? ¿Cómo vamos a resolver este dilema? Por um lado, Por un lado, nós somos a esposa. nosotros somos la esposa. A esposa é o velho homem. La esposa es el viejo hombre. Essa é a analogia que Paulo faz. Esa es la analogía que Pablo hace. A esposa mencionada aí La esposa mencionada allí é o velho homem. es el viejo hombre. Essa esposa chamada velho homem, Esta esposa llamada viejo hombre, ela está unida a um marido. ella está unida a un marido. E esse marido se chama Y ese marido se llama a lei. la ley. Agora, essa união Ahora esta unión, é, em um aspecto, indissolúvel. ahora esta unión en un aspecto es indisoluble. Enquanto a esposa estiver viva, ela está unida a este marido. Mientras la esposa esté viva, ella está unida a este marido. E enquanto o marido estiver vivo, a união permanece também. Mientras el marido esté vivo, la unión permanece también. Essa união vai permanecer até a morte. Esta unión va a permanecer hasta la muerte. A união entre o velho homem La unión entre el viejo hombre e a lei. y la ley. Quando que essa união começou? ¿Cuándo es que esta unión comenzó? Já falamos um pouco na sessão da manhã. Ya dijimos esto en la sesión de la mañana. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Cuando Dios creó al hombre según su imagen y semejanza, Deus é um ser moral. Dios es un ser moral. Então, quando ele implanta no homem sua imagem, sua semelhança, Entonces, cuando Él implanta en el hombre su imagen y semejanza, há demandas sobre o homem. hay demandas sobre el hombre. O homem não foi criado para viver como ele quisesse. El hombre no fue creado para vivir como Él quisiese. Ele deve responder aos desejos de Deus. Debe responder a los deseos de Dios. Ele só será realizado desta maneira, Él solamente será realizado de esta manera. porque ele não é fruto do acaso. Porque Él no es fruto de la casualidad. Deus criou o homem à sua imagem. Dios creó al hombre a su imagen. Então, quando o homem caiu, Entonces, cuando el hombre cayó, antes ainda do homem cair, primero antes que el hombre cayese, o ser moral de Deus el ser moral de Dios faz reivindicações sobre o homem, hace reivindicaciones sobre el que hombre. ele teria condições de cumpri-la Él tendría condiciones de se ele cumplirla. não tivesse pecado. Si él no hubiese pecado, Ele poderia obedecer a Deus. él podría haber obedecido a Dios. É muito claro. Pero es muy claro. Quando o Senhor coloca as duas árvores no jardim, Cuando Dios coloca dos árboles en el jardín, ele não está fazendo uma trapaça com o homem. Él no está haciendo como una Uma trampa. no está haciendo como una trampa con el hombre. O homem teria condição de obedecer a Deus. El hombre tenía condiciones de obedecer a Dios. E ele desobedeceu a Deus. Y él desobedeció a Dios. Então, a lei de Deus Entonces la lei de Dios faz reivindicações ou demandas sobre o homem. hace reivindicaciones o demandas sobre el hombre. Agora, o homem pecou. Ahora el hombre pecó. E como nós falamos pela manhã, Como dijimos por la mañana, agora esse homem se torna ou se faz um velho homem. ahora este hombre se torna o se hace el viejo hombre. Mas Pero- esse velho homem Este viejo hombre está casado com a lei. está casado con la ley. Enquanto ambos viverem, Y mientras ambos vivieran, a esposa é o velho homem. la esposa es el viejo hombre. Este marido é a lei. Este marido es la ley. O problema com esse casamento El problema con este matrimonio é que o marido, es que el marido, a lei, la ley, é perfeito. es perfecto. Você pode imaginar isso? ¿Puede imaginar eso? Vamos pensar sobre as irmãs. Vamos a pensar en las hermanas. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todas as irmãs são pecadoras. Todas las hermanas son pecadoras. Estão casadas também com pecadores. Están casadas también con Mas pecadores. vamos imaginar outra figura. Pero vamos a imaginar otra figura. Vamos imaginar que as irmãs pecadoras Vamos a imaginar que las hermanas pecadoras estivessem casadas com um marido perfeito. estuviesen casadas con un marido perfecto. Isso teria um nome. Eso tendría un nombre. Isso seria um inferno em vida. Eso sería un infierno en vida. Porque o marido é absolutamente perfeito. Porque el marido es absolutamente perfecto. Aquilo que ele fala para a esposa fazer Aquello que él le dice que para que la esposa lo é haga aquilo que é o padrão dele mesmo.
Es aquello que es el padrón del mismo, Ele, el modelo del mismo. ele é perfeito. Él es perfecto. Então, quando ele diz assim à esposa, Entonces cuando él le dice así a la esposa, você deve me amar de todo o seu coração. tú debes amarme con todo tu corazón. O que ele faz para com ela? ¿Qué es lo que él hace con ella? É isso mesmo. Es eso mismo. Ele é um marido perfeito. Él es un marido perfecto. Ou seja, em outras O sea, en palavras, otras palabras, a lei reflete o caráter de Deus. la ley refleja el carácter de Dios. O que é a lei? ¿Qué es la ley? É um reflexo, uma expressão do caráter do próprio Deus. Es un reflejo, una expresión del carácter del propio Dios. E quando então o homem pecou, Entonces cuando el hombre pecó, a lei continua fazendo as suas exigências. la ley continúa haciendo sus exigencias. A lei não rebaixa o seu padrão. La ley no baja su patrón. Ela é espiritual. Ella es espiritual. Vamos ler essas palavras? Vamos a leer estas palabras. Abra em Romanos 7. Abra por favor en Romanos 7. Veja o versículo 12. Vea el versículo 12. E com isso nós vamos entender melhor esse casamento aqui. Con esto vamos a entender mejor este matrimonio aquí. Por conseguinte, a lei é santa. De manera que la ley a la verdad es santa. Aqui está o primeiro marido. Aquí está el primer marido. Ele é santo. Él es santo. O que mais ele é? ¿Y qué más es? Aqui diz que o mandamento é santo, justo e bom. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Imagine um marido assim. Imagina un marido así. Santo, justo e bom. Santo, justo y bueno. Em todos os aspectos. En todos los aspectos. Sem nenhuma falha. Sin ninguna falla. Sem nenhum pecado. Sin ningún pecado. Sem nenhuma omissão. Sin ninguna omisión. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Um marido perfeito. Marido perfecto. Ainda tem mais uma qualidade. Y tiene aún una cualidad más. Então ele é santo, justo e bom. Entonces él es santo, justo y bueno. E há algo mais no verso 14. Y algo más en el verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual. Agora nós estamos aniquilados. Ahora estamos aniquilados. Porque o nosso marido é bom. Porque nuestro marido es bueno. É santo. É justo. É justo. E é espiritual. Y es espiritual. E quando nós olhamos para nós, Y cuando miramos a o nosotros, que nós falamos? ¿qué es lo que decimos? Eu sou carnal. Yo soy carnal. Eu sou carnal. Yo soy E carnal. o que essa esposa pode fazer? ¿Qué es lo que la esposa puede hacer? Tem ainda um último problema, Era un problema más. que é o maior de todos eles Es ainda. el mayor de todos ellos. O marido santo, justo, bom e espiritual El marido santo, justo, bueno y espiritual é imortal. es inmortal. Ele nunca morrerá, Él nunca morirá. porque passarão céus e terra, Porque pasarán cielos y tierra. mas as palavras do Senhor, consequentemente sua lei, nunca passará. Pero la palabra del Señor, consecuentemente su ley, nunca pasarán. A lei do Senhor é perfeita. La ley del Señor es perfecta. Salmo 19. Salmo A 119. lei do Senhor é perfeita. La ley del Señor es perfecta. Nunca passará. Nunca pasará. Ela é um reflexo do caráter do Senhor. Y es un reflejo del carácter del Señor. Ou seja, essa esposa está aniquilada. O sea, esta esposa está aniquilada. Só há uma alternativa Solo hay una alternativa para que ela seja liberta. para que ella sea libre. Seu marido não morre, Si el marido no muere, mas ela morre. pero ella muere. O que aconteceu na cruz do Calvário? ¿Qué aconteció en la cruz del Calvario? Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Graças a Deus. Gracias a Dios. A lei não foi crucificada. La ley no fue crucificada. O velho homem foi El crucificado. viejo hombre fue crucificado. Agora essa esposa pode sair desse casamento. Ahora esta esposa puede salir de este Ela matrimonio. não vai trair o seu marido. Ella no va a engañar a su marido. Ela deixou seu marido viúvo. Ella dejó a su marido viudo. Ela morreu. Ella murió. E agora então ela pode unir-se, ela vai unir-se a outro. Entonces ahora ella puede unirse a otro. Porque aquela relação terminou. Porque aquella relación terminó. Não terminou por traição. No terminó por una traición. Terminou com morte. Terminó por muerte. Então nós temos esse maravilhoso versículo 4. Entonces tenemos este maravilloso versículo 4. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, Así también vosotros, hermanos. também vós mesmos. Olha esse vosotros aí. Así también vosotros. Quem morreu? ¿Quién murió? A lei? La ley. Não. No. Vós. Vosotros. Morrestes relativamente à lei. ¿Habéis muertos a la ley? Como nós morremos? ¿Cómo es que morimos? Quando nós morremos? ¿Cuándo es que morimos? Quando Cristo morreu. Cuando Cristo murió. Quando Cristo morreu, Cuando Cristo murió. todos os que estão unidos com Ele pela fé Todos los que están unidos a Él por la fe estão mortos juntamente com Ele. están muertos juntamente con Él. Ah, como é maravilhoso quando nós
batizamos irmãos e mais irmãos. Ah, cuán maravilloso es cuando bautizamos hermanos y más hermanos. Porque nós estamos dando esse testemunho. Porque estamos dando este testimonio. Esse é o testemunho espiritual. Es el testimonio espiritual. Você morreu. Tú moriste. Agora você pertence a outro. Ahora perteneces a otro. Pertencimento. Pertenecimiento. Você pertencia a quem? ¿A quién pertenecías? Você pertencia ao mundo. Pertenecías al mundo. Pertencia à carne. Pertenecías a la carne. Pertencia ao diabo. Pertenecías al diablo. Estava debaixo da ira de Estábamos Deus. bajo la ira de Dios. Agora você morreu. Ahora has muerto. E você pertence a outro. Y perteneces a otro. Então essa palavra aparece aí. Entonces la palabra aparece allí. Versículo 3. Versículo 3. Ela será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Entonces, si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Porém, se morrer o marido, Pero si su marido muriere, estará livre da lei. es libre de esa ley. Então esse primeiro marido é a própria lei. Entonces, este primer marido es la propia ley. Mas se morrer o marido, Pero si muriera el mas o marido, marido não vai morrer. el marido no va a morir. Perfeito e eterno, Perfecto y eterno. e imutável. Inmutable. É a lei. Es la ley. Esse marido não vai morrer. Ese marido no va a morir. Se ele morresse, ela estaria livre da lei conjugal. Si él muriese, ella estaría libre de la lei conyugal. Então o dilema permaneceu. Entonces el dilema permaneció. Então Paulo vai resolvê-lo Entonces Pablo va a resolverlo. no versículo El 4, versículo 4. com esse verso tão lindo. Por eso este verso es tan lindo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Así que, hermanos míos, también vosotros moristeis. Não foi a lei que morreu. No fue la ley que murió. Não foi o primeiro marido que morreu. No fue el primer marido que Foi a murió. esposa que morreu. Fue la esposa que murió. E ela morreu quando? ¿Y ella murió cuándo? Por meio do corpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. Você precisa ler a Bíblia com muito cuidado. Usted necesita leer la Biblia con mucho cuidado. Algumas vezes corpo de Cristo significa igreja. A veces cuerpo de Cristo significa iglesia. Não é claro? ¿No es claro? Mas aqui corpo de Cristo não tem nada a ver com a igreja. Pero aquí cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con la Está iglesia. falando do corpo de Cristo mesmo, de Está- Jesus Cristo. Está hablando del cuerpo mismo de Jesús. Então essa esposa morreu quando o corpo de Jesus, o nosso Senhor Jesus, morreu Entonces, na cruz do Esta Calvário. esposa murió cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesús murió en el Calvario. O versículo não quer dizer morrestes por meio da igreja. El versículo no quiere decir que hemos muerto por medio de la iglesia. Morrestes por meio do corpo de Cristo. Moriste por medio del cuerpo de Cristo. Quando aquele corpo na cruz do Calvário entregou seu espírito, Cuando aquel cuerpo en la cruz del Calvario entregó su espíritu, ele morreu. Él murió. Nós morremos Nosotros morimos juntamente com ele, juntamente con em Él. união com ele, En unión con Él. pela fé. Por la fe. É um fato espiritual. Es un hecho espiritual. Nada irá mudar esse fato. Nada va a cambiar ese hecho. Essa é uma possessão maravilhosa que nós temos. Es una posición maravillosa que O que tenemos. resta para ¿Y nós? qué es lo que resta para O nosotros? justo viverá da fé. El justo vivirá por la fe. Deposite sua confiança. Ponga su confianza. Confesse essa verdade. Confiesa esta verdad. Faça uma pregação para os seus próprios ouvidos. Haga una predicación para sus propios oídos. Eu estou morto Yo estoy muerto por meio do corpo de Cristo. por medio del cuerpo de Cristo. Então, o verso continua. Y entonces el verso continúa. Verso 4. Verso 4. Para pertencerdes a outro, Para que seáis de otro. sejais de outro. Seáis de otro. A ideia então é de pertencer a outro. La idea entonces es de pertenecer a otro. A quem nós pertencíamos, ¿A quién pertenecíamos dentro dessa analogia? dentro de esta analogía? A lei. A la ley. Nós pertencíamos à lei. Pertenecíamos a la ley. Era a lei de Deus. Era la ley de Dios. Fazia demandas sobre nós. Hacía demandas sobre nosotros. Não eram demandas injustas. No eran demandas injustas. Eram demandas absolutamente justas. Eran demandas absolutamente justas. Demandas perfeitas. Demandas perfectas. Demandas puras. Demandas puras. Demandas santas. Demandas santas. O problema não estava com o nosso El marido. problema no estaba con nuestro O marido. problema estava com a El esposa. problema estaba con la esposa. Ela é carnal. Ella es carnal. Ela não pode responder ao seu marido perfeito. Ella no puede responder a su marido perfecto. Graças ao Senhor pela cruz do Calvário. Gracias al Señor por la cruz del Calvario. Ele morreu e nós morremos com ele. Él murió y nosotros morimos con él. E agora nós pertencemos a outro. Y ahora pertenecemos a otro. Então agora está aqui o outro marido. Entonces ahora está aquí otro marido. O primeiro marido é a lei. El primer marido es la ley. O outro marido El outro é marido Cristo Jesus. Es Cristo Jesús. Agora pertencemos a outro. Ahora pertenecemos a otro.
Para o quê? ¿Para qué? Veja como diz o final do verso. Vea como dice al final del verso. Em primeiro lugar, quem é esse outro? En primer lugar, ¿quién es este otro? É aquele que ressuscitou dentre os mortos. Es aquel que resucitó de los muertos. Esse é o segundo marido, Es el segundo marido, o nosso Senhor Jesus. nuestro Señor Jesús. E pertencendo a ele, o que ocorrerá conosco? Y perteneciendo a él, ¿qué ocurrirá con nosotros? Ah, que final maravilhoso desse versículo. Qué final maravilloso este versículo. Deste modo, frutifiquemos para Deus. A fin de que llevemos fruto para Dios. Irmãos, esses 4 versos são tão preciosos. Hermanos, estos 4 versos son tan preciosos. Naquela primeira relação, vamos voltar a ela? En aquella primera relación, vamos a volver a ella. Nós não podíamos frutificar. Nosotros no podíamos fructificar. Vamos pensar em um casal, um matrimônio sem filhos. Vamos a pensar en un matrimonio sin hijos. Nada podia frutificar. Nada podía fructificar. O marido era perfeito, El marido era perfecto, mas a esposa era infrutífera, pero la esposa era infructífera. porque ela não poderia corresponder ao seu marido. Porque ella no podría corresponder a su marido. Nenhum fruto. Ningún fruto. Agora, por meio da cruz de Cristo, Ahora, por medio de la cruz de Cristo, nós pertencemos a Jesus Cristo. pertenecemos a Jesucristo. Uma pergunta aqui. Una pregunta aquí. Esse segundo marido, Este segundo marido, ele é inferior ao primeiro? ¿él es inferior al primero? Colocado ainda de outra forma. Puesto de otra manera, As demandas que esse segundo marido faz são menores do que o primeiro? ¿las demandas que este segundo marido hace son menores que las del primero? Vamos recordar do Sermão do Monte. Vamos a recordar el sermón del monte. Ouvistes que foi dito aos antigos: Oíste que fue dicho así: não adulterarás. no adulterarás. Quem diz isso? ¿Quién dice eso? A lei. La ley. O primeiro marido. Primer marido. Não adulterarás. No adulterarás. Eu, porém, vos digo: No obstante, yo os digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. aquel que mirase a una mujer en su corazón impuramente y adulteró en su corazón. Você percebeu? ¿Te percibió? As demandas do segundo marido Las demandas del segundo marido são ainda mais altas son aún más altas do que as demandas do primeiro que las marido. demandas del primer marido. Mas qual é a diferença entre os dois? Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Preste atenção. Ponga atención. Aqui está a beleza do Aquí assunto. está la belleza del asunto. O primeiro marido é perfeito. El primer marido es perfecto. As suas ordens e demandas são perfeitas. Sus órdenes y demandas son perfectas. Mas ele não dá suporte para a sua esposa. Pero él no le da soporte a su esposa. Ele não a assiste, não a ajuda em nada. Él no la asiste, no la ayuda en nada. Um marido perfeito e exigente. Un marido perfecto y exigente. E que não supre em nada a sua esposa. Que no suple en nada a su esposa. E quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Ele é o outro marido. Él es el otro marido. Viemos a pertencer a ele porque nós morremos. Venimos a pertenecer a Él porque hemos muerto. Na verdade é porque ele morreu. La verdad es porque Él murió. E por causa da sua morte gloriosa, Y a causa de su muerte gloriosa, nós morremos juntamente com ele. nosotros hemos muerto juntamente E agora con Él. nós pertencemos a Y ele. ahora pertenecemos a Él. E as suas demandas são mais elevadas do que o primeiro marido. Y sus demandas son más elevadas que el primer marido. Mas o que vai fazer a diferença? Pero ¿qué va a hacer la diferencia? Mais uma vez vamos citar João 1,17. Una vez más vamos a citar a Juan 1.17. 1,16. 1.16. Da sua plenitude nós temos recebido De su plenitud hemos recibido. graça sobre graça. Y gracia sobre gracia. O que a lei nos oferecia? ¿Qué es lo que la ley nos ofrecía? Demandas, Demandas, requisitos, requisitos, exigências. exigencias. O que Cristo nos oferece? ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece? Primeiro, seu padrão e suas exigências são ainda mais altas. En primer lugar, su patrón y sus exigencias son aún más altas. Mas o que ele nos oferece? Pero ¿qué es lo que Él nos ofrece? A lei não nos oferece nada. La ley no nos ofrece A nada. lei nos deixa na nossa impotência. La ley nos deja en nuestra impotencia. O que Cristo nos ¿Qué oferece? es lo que Cristo nos ofrece? Tudo o que nós carecemos Todo lo que nosotros necesitamos para podermos responder às suas demandas. para poder responder a sus demandas. E é isso que a Bíblia chama de graça. Y es eso lo que la Biblia llama gracia. Você sabe que graça tem alguns significados. Ustedes saben que gracia tiene algunos significados. Por exemplo, o mais simples e evidente Por ejemplo, el más simple y evidente é um favor não merecido. es un favor no merecido. Mas gostaria de te dar uma outra definição de graça, Pero me gustaría darles otra definición de gracia que vai se aplicar em muitos textos que você ler. que se va a aplicar en muchos textos que usted vio. E a definição é muito simples. La definición es muy simple. Em uma palavra: En una palabra, provisão. provisión.
Isso é graça. Eso es gracia. Da sua plenitude nós temos recebido De su plenitud nosotros hemos recibido provisão sobre provisão. provisión sobre provisión. Porque esse marido nos provê. Porque este marido nos provee. Ele não apenas faz Él exigências. no solo hace exigencias. Certa vez Agostinho estava meditando diante do Senhor. En cierta ocasión Agustino estaba meditando ante el Señor. Você lembra que ele escreveu aquela obra importante, as Confissões, suas confissões. Usted recuerda que él escribió aquella obra importante, sus confesiones. E ele compreendeu muito sobre a graça. Y él comprendió mucho sobre la gracia. Então, certa vez Agostinho escreveu assim, Entonces en cierta ocasión Agustino escribió así, orando ao Senhor. orando al Señor. Preste atenção nas suas palavras. Ponga atención en sus palabras. Ó Senhor, Oh Señor, concede-me o que ordenas concédeme lo que ordenas e ordene-me o que quiseres. y ordéname lo que quisieres. Concede-me o que ordenas Concédeme lo que ordenas e ordene o que quiseres. y ordena lo que quisieres. Isso é graça. Eso es gracia. As demandas do Senhor Jesus são tão elevadas. Las demandas del Señor Jesús son tan elevadas. Deixe-me citar um exemplo claro para nos ajudar. Déjeme citar un ejemplo claro para ayudarnos. Muitas vezes no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus disse para classes diferentes de pessoas, Muchas veces en el Evangelio de Lucas el Señor Jesús le decía a diferentes clases de personas, levanta-te. levántate. Disse, levanta-te para um paralítico, Le dice, levántate a un paralítico. levante-te para o filho da viúva de Naim, Le dice, levántate al hijo de la viuda de Naín. levanta-te para o leproso que prostrou aos seus pés, Levántate, le dijo al leproso que se prostrou aos que seus se pés, postró a sus pies. levanta-te. Levántate. Vamos imaginar a cena do paralítico. Vamos a imaginarle la escena del O paralítico. paralítico é colocado diante do nosso Senhor Jesus. El paralítico es puesto delante del Señor Jesús. Ele é impotente. Es impotente. Ele não pode se levantar. Él no podía levantarse. Ele não pode andar. Él no puede andar. Você imagina o Senhor Jesus dizendo para ele, levanta-te. ¿Se imagina al Señor Jesús diciéndole a él, levántate? Você faria isso com um paralítico? ¿Usted haría eso con un paralítico? A não ser que fosse por absoluta autoridade do A Senhor? no ser que fuese por absoluta autoridad del Señor. Se você fizesse isso com ele, Si usted hiciese eso con él, você estaria escarnecendo do paralítico. usted estaría haciendo escarnio del paralítico. Ele não pode andar. Él no puede andar. Como um levanta-te? ¿Cómo un levántate? Impossível para ele. Imposible para él. Qual é a chave desse problema? ¿Cuál es la llave de este problema? Ah, queridos irmãos, Queridos hermanos, as palavras que saem dos lábios do nosso marido, las palabras que salen de los labios de nuestro marido, esse outro marido, este otro marido, esse que agora pertencemos a ele, este al cual ahora pertenecemos, as palavras que eu vos tenho dito, las palabras que yo os he dicho, são espírito e são vida. son espíritu y son vida. O que isso significa? ¿Qué significa esto? Provisão, Provisión, graça. gracia. Então, quando o Senhor olha para aquele paralítico impotente Entonces cuando el Señor mira a este paralítico impotente e ele diz, y levanta-te, él le dice levántate, simplesmente essa palavra. simplemente esta palabra. Então, essa palavra em si mesma, Entonces esta palabra en sí misma ela contém vida. ya contiene vida, Ela contém poder. ya contiene poder, Ela contém habilidade e capacidade. ya contiene habilidad y capacidad. Oh, queridos irmãos. Queridos hermanos, Foi por isso que nosso Senhor Jesus disse assim: fue por eso que nuestro Señor Jesús dijo não así, só de pão viverá o homem, no solo de pan vivirá el mas de hombre, toda palavra sino de toda que palabra procede da boca de que Deus. sale de la boca de Dios. Disso é que viverá o homem. De esto es que vivirá el hombre. Isso é graça. Y eso es gracia. O nosso marido faz tantas exigências. Nuestro marido hace tantas exigencias. Ele é perfeito. Él es perfecto. Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús Ele é o varão aprovado por Deus. es el varón aprobado por O Dios. seu padrão é o mais Su elevado. modelo es el más elevado. E o que ele está fazendo ¿Qué es lo que conosco? está haciendo con Ele nosotros? nos dá a sua palavra. Él nos da su palabra. Sede santos, Sed santos, porque eu sou santo. porque yo soy santo. Sede meus imitadores. Sed imitadores de mí. Palavra do Senhor. Palabra del Mas o que Señor. acontece conosco? Pero ¿qué acontece con Agora nós nosotros? não somos mais impotentes. Ahora no estamos más impotentes. Agora nós agarramos a palavra do Ahora Senhor. podemos tomar la palabra del Señor. Misturamos a palavra do Senhor com fé. Podemos mezclar la palabra del Señor con fe. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque es necesario que nos acerquemos con más firmeza a las palabras oídas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Si permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Então agora nós descobrimos Entonces ahora descubrimos que o poder para obedecer o Senhor que el Jesus poder para obedecer al Señor Jesús está nas suas próprias palavras. está en sus propias palabras. Não há uma capacidade inerente em nós. No hay una capacidad inherente en nosotros. Como podemos obedecer o Senhor? ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Guardando sua palavra no nosso coração. Guardando su palabra en nuestro corazón. Salmo 119. Salmo 119. Guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti.
Guardo en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Observando segundo a sua palavra. Observando según su palabra. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, graças a Deus por essa relação conjugal. gracias al Señor por esta relación Nós conyugal. temos um marido sublime. Tenemos un marido sublime. Ele é maior que a lei. Él es mayor que la É ley. mais elevado do que a lei. Más elevado que la ley. Tem exigências mais altas do que a lei. Tiene exigencias más altas que la ley. Mas ele vive em nós. Pero Él vive en nosotros. Vive dentro da sua esposa. Vive dentro de su Para esposa. capacitar a sua esposa. Para capacitar a su esposa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habita ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Esse é o segredo espiritual. Ese es el secreto espiritual. Por que alguns cristãos crescem mais rapidamente do que outros Porque algunos cristãos? cristianos crecen más rápidamente que otros cristianos. Uns são mais amados do que outros? Unos son más amados que otros. Uns são mais filhos do que Algunos outros? son más hijos que otros. Uns têm o Espírito Santo, outros não têm o Espírito Santo? Algunos tienen el Espíritu Santo y otros no lo tienen. Claro que não. Claro que no. Por que uns crescem mais rápido que outros? Porque algunos crecen más rápido que otros. Onde está a diferença? ¿Dónde está la diferencia? O quanto guardamos as palavras do Senhor nos nossos corações. Cuánto guardamos la palabra del Señor en nuestros Se corazones. minhas palavras permanecerem em vós, Si mis palabras permanecieran en vosotros, elas são espírito e são vida. ellas son espíritu y son vida. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então essa é a relação que Paulo expõe aqui. Entonces esta es la relación que Pablo expone aquí. E vamos então terminando essa primeira sessão. Y vamos a ir terminando entonces esta primera sección. Precisamos falar ainda um pouquinho sobre o capítulo 8. Necesitamos hablar aún un poco más sobre el capítulo 8. Então ele conclui assim os versos 5 e 6 do Entonces, capítulo 7. Entonces termina así en el versículo 5 y 6 del capítulo 7. Quando nós vivíamos segundo a carne, Cuando vivíamos según la carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei las pasiones pecaminosas que eran por la ley operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Olha que relação conjugal terrível. Mire qué relación conyugal terrible. O fruto dessa relação é morte. El fruto de esta relación era muerte. Por quê? ¿Por qué? Porque a lei faz exigências. Porque la ley hace exigencias. E o que se manifesta? ¿Y qué es lo que se manifiesta? Olha o verso 5. Mire el verso 5. As paixões pecaminosas. Las pasiones pecaminosas. Elas são postas em realce. Ellas son puestas en realce. Ou seja, elas vêm à tona. O sea, ellas vienen, Vêm à luz. si vienen a la luz, se manifiestan Por causa da operação da lei. a causa de la operación de la ley. Porque embora a lei seja espiritual, Porque aunque la ley sea espiritual, eu sou carnal. yo soy carnal. Agora nós vamos para concluir esse capítulo Ahora, para concluir este capítulo, nos versos 17 e 18. versículos 17 y 18. Paulo vem falando sobre o ministério da lei, sobre essa vida natural. Pablo está hablando sobre este ministerio de la ley en esta vida natural. E no verso 17 ele diz: Y en el versículo 17 vamos él ler o dice, verso 16. vamos a leer desde el verso 16. Se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, De manera que ya no soy yo quien hace esto, mas o pecado que habita em mim. sino el pecado que mora en mí. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aqui nós precisamos de um cuidado muito importante. Aquí necesitamos de un cuidado muy importante. Nós não temos escusas ao dizermos que o pecado habita em nós. Nosotros no tenemos excusas al decir que el pecado habita en nosotros. Não é o que Paulo está fazendo nesse capítulo 7. No es lo que Pablo está haciendo en este capítulo O 7. que ele está fazendo é o seguinte: Lo que él está haciendo es lo siguiente. embora nós estejamos em Cristo, Aunque estemos en Cristo, não estamos em Adão, no estamos en Adán, estamos em Cristo, estamos en Cristo, em união com Cristo, en unión con Cristo, mas nós temos em nós. pero tenemos en nosotros. Então agora ele não está falando de posição, Entonces él ahora no está hablando de nós posición. estamos em Cristo Nosotros- como posição, Nosotros estamos en Cristo como posición, mas agora ele está falando de experiência. pero ahora está hablando de experiencia. Então esses que estão em Cristo Entonces estos que están en Cristo podem andar na carne ou podem andar no Espírito. pueden andar en la carne o pueden andar en el Espíritu. Por quê? ¿Por qué? Porque há duas naturezas no crente. Porque hay dos naturalezas en el creyente. Duas naturezas. Dos naturalezas. Carne e espírito. Carne y espíritu. Então quando Paulo diz, eu sei que em mim, Entonces cuando Pablo dice, yo sé que en mí, ele não para aí. él no para allí. Ele vai explicar onde é esse em mim. Él va a explicar dónde es este en mí. Isso é muito importante. Y esto es muy importante. Onde é o em mim? ¿Dónde es este en mí?
na minha carne. en mi carne. O que Paulo chama de carne, particularmente na Epístola aos Romanos? ¿Qué es lo que Pablo llama de carne en particular en esta epístola de Romanos? A definição de carne é La definición de carne es natureza adâmica caída. naturaleza adámica caída. Um detalhe importante: Un detalle importante, não há nenhuma diferença entre carne e velho homem. no hay ninguna diferencia entre carne y viejo hombre. Pode estudar exaustivamente esse assunto. Puedes estudiar exhaustivamente este asunto. Você vai chegar a essa conclusão. Te va a llegar a esta conclusión. Carne e velho homem são a mesma coisa. Carne y viejo hombre son la misma cosa. Então Paulo está dizendo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Entonces Pablo va a decir, yo sé que en mí esto es en mi carne. não habita bem nenhum. No mora el bien. Então isso não é uma excusa para o pecado. Entonces esta no es una excusa para el Ele pecado. vai tratar disso depois no capítulo 8 de Él va a Romanos. tratar con esto después en el capítulo 8 de Romanos. Primeiro ele está explicando qual era o seu dilema, o seu conflito. Primero está explicando cuál era su dilema, su conflicto. Ele era um cristão, Él era un cristiano. mais um assunto importante aí. Un asunto importante más allí. Romanos 7 não descreve a história de Paulo antes de se converter. Romanos 7 no describe la historia de Pablo antes de convertirse. É a história do homem convertido. Es la historia del hombre convertido. É a luta da carne com o espírito. Es la lucha de la carne con el espíritu. Então, quando ele, como um cristão, Entonces cuando él como un cristiano buscava desenvolver a sua salvação, buscaba desarrollar su salvación, você lembra que ele escreveu isso para os filipenses? ¿usted se acuerda que él escribió eso a los filipenses? Operai a vossa salvação Ocupados en vuestra salvación, com temor e tremor. con temor y O temblor. que ele descobriu? ¿Qué es lo que él descubrió? Que havia na sua carne uma lei, Que había en su carne una ley, que ele chamou de lei do pecado e da morte. que él la llamó de la ley del pecado y de la muerte. Ele disse que ela operava na sua Y carne él dice que esta ley operaba en su e carne também operava nos seus y membros. también operaba en sus miembros. Então, quanto à sua mente, Entonces en cuanto a su mente, ele era um escravo da lei de Deus. él era un esclavo de la ley de Dios. Aí ele usa no sentido positivo. Y ahí lo usa en un sentido positivo. Como que dizendo, eu quero agradar a Deus. Como diciendo, yo quiero agradar a Eu Dios. sou um escravo da lei de Pero soy un Deus, esclavo de la ley de da Dios, vontade de Deus. de la voluntad de Dios. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, Pero veo otra ley en mis miembros, como que me puxando para baixo. como empujándome hacia abajo. Ela opera na minha carne. Ella opera en mi carne. Então ele chega àquela conclusão. Entonces llega a aquella conclusión. Eu sou um homem miserável. Soy un hombre miserable. E aqui nós temos um versículo tão importante, Aquí tenemos irmão, un versículo tan importante por causa de uma a palavrazinha. causa de una palabra. Verso 24. Versículo 24. Olhe para sua Bíblia. Mire su Biblia. Desventurado homem que eu sou, Miserable de mí. quem me livrará do corpo dessa morte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A palavra importante aí é quem. La palabra importante aquí es quién. Paulo poderia ter perguntado assim. Pablo podría haber preguntado así. Ele poderia ter dito assim: Él podría haber dicho así. miserável homem que eu sou, Miserables de mí. o que me livrará do corpo dessa morte? ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Quem sabe um voto especial. Quizás un voto especial. Quem sabe mais disso ou mais daquilo. Quizás más de esto, más de aquello. E coisas muito boas e importantes. Cosas muy buenas e importantes. Quem sabe mais frequência a reuniões. Quizás en más frecuencia las reuniones. Quem sabe mais leitura da Bíblia. Quizás más lectura de la Quem Biblia. sabe mais oração. Quizás más oración. Tudo isso é tão importante. Todo eso es tan importante. Mas nós não somos livrados por essas coisas. Pero no somos librados por estas cosas. Então ele diz, não o que me livrará. Entonces él no dice qué me librará, Ele diz quem me livrará. sino quién me librará. Agora tem um contexto por trás desse versículo muito interessante. Ahora tenemos un contexto detrás de este versículo muy importante. Escute isso. Escuche esto. Uma das penas que o Império Romano aplicava para determinados assassinos Una de las penas que el Imperio Romano aplicaba a determinados asesinos era tomar o corpo da sua vítima, o Era- corpo morto, era tomar el cuerpo de su víctima, el cuerpo muerto, e amarrá-lo ao assassino. y atarlo al asesino. Você pode imaginar isso? ¿Usted puede imaginar eso? Então amarrava o punho com o punho de um lado e esse punho com o punho do outro lado. Entonces amarraban de la muñeca de un lado y de la muñeca del otro lado. Amarrava o tornozelo de um lado, o tornozelo do outro. Y amarraban el tobillo de un lado y el tobillo del otro. E aquela pessoa iria carregar esse corpo todos os dias. Y la persona iba a cargar ese cuerpo todos los días. Ela iria dormir junto com esse corpo. Iba a dormir junto a ese cuerpo. Até que esse corpo apodrecesse hasta nela. que este cuerpo se pudriese. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Esa es la figura que Pablo está usando aquí. Ele está olhando suas capacidades naturais. Está mirando sus capacidades naturales. Homem natural. Un hombre natural. Ele de si mesmo e por si mesmo. El de sí mismo y por sí E mismo. qual a conclusão que ele ¿Y chega? cuál es la conclusión que él llega? Eu tenho um corpo de morte. Yo tengo un cuerpo de muerte. Meu corpo me é um peso. Mi cuerpo
é para mim um Mi peso. cuerpo me es un peso. Como eu vou obedecer a Deus? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Como eu vou agradar a ¿Cómo voy a Deus? agradar a Dios? Como eu vou satisfazer ¿Cómo a voy a Deus? satisfacer a Dios? Como eu vou cooperar com Deus ¿Cómo na voy a sua cooperar obra? con Dios en su obra? Quem me livrará do corpo dessa morte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? E qual é a sua resposta no verso ¿Y cuál es su 25? respuesta en el versículo 25? É um versículo de livramento. Es un versículo de libramiento. Graças a Deus por Jesus Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Aí está a chave. Ahí está la clave. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Esse é um assunto objetivo. Este es un asunto objetivo. Agora ele entra num assunto subjetivo. Ahora le entra en el asunto subjetivo. Então, quando ele falava do assunto objetivo, Entonces, cuando él hablaba sobre el asunto objetivo, ele usou a expressão corpo do pecado. él usó la expresión el cuerpo de pecado. Veja esse detalhe. Mire ese detalle. Corpo do pecado, o corpo do pecado seja desempregado. El cuerpo del pecado que fue desempleado. Isso que lemos no capítulo 6. Eso es lo que leímos en el capítulo Mas 6. agora ele não diz corpo do pecado. Pero ahora él no dice cuerpo de pecado. Agora ele diz corpo desta morte. Ahora él dice el cuerpo de muerte. Compreendeu onde está a diferença? ¿Ve dónde está la diferencia? Quando ele diz corpo dessa morte, Cuando él dice el cuerpo de esta muerte, ele está falando da sua experiência de desejo de agradar a Deus. cuando él habla del cuerpo de muerte, está hablando de su experiencia por agradar a Dios. Como ele vai agradar a Deus? ¿Cómo él va a agradar a Dios? Olha o capítulo 8, verso 8. Mira el capítulo 8, versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Essa é a grande questão. Ese es el asunto. Agora não é objetivo, não é posicional. Ahora no es objetivo, no es posicional. Agora é disposicional ou Ah, subjetivo. Ahora es subjetivo. Então, Entonces, qual é o problema? ¿cuál es el problema? Para servir a Deus, Para servir a Dios, para agradar a Deus, para agradar a Dios, quanto a mim, en de cuanto mim a mesmo, en cuanto a mí, de mí mismo, é impossível. es imposible. Eu tenho um corpo de morte. Tengo un cuerpo de muerte. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Los que están en la carne no pueden agradar a Quem Dios. me livrará do corpo dessa morte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Então Paulo está falando de duas provisões. Entonces Pablo está hablando de dos Vou provisiones. colocar em resumo aqui para ficar bem claro para nós. Y voy a hacer un resumen para que quede bien claro a nosotros. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Cuando nuestro Señor Jesús murió en la foi cruz, crucificado com ele o nosso velho homem. fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Isso é objetivo. Y esto es objetivo. E o corpo do pecado foi desempregado. Y el cuerpo del pecado fue desempleado. Graças a Deus. Gracias a Dios. Mas nós temos um outro problema. Pero tenemos otro problema. É o corpo desta morte. Es el cuerpo de muerte. Esses que já foram crucificados com Cristo. Estos que ya fueron crucificados con Cristo. Eles querem agora viver a vida cristã. Ellos quieren ahora vivir la vida Querem cristiana. avançar na vida cristã. Quieren avanzar en la vida cristiana. Querem servir a Deus. Quieren servir a Dios. Querem agradar a Deus. Quieren agradar a Dios. E eles descobrem um problema. Y ellos descubren un problema. Não são capazes. No son capaces. Porque tem um corpo de morte. Porque tienen un cuerpo de muerte. Quem me livrará do corpo dessa morte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? E a chave está no capítulo 8. Y la clave está en el capítulo 8. Qual é a chave? ¿Cuál es la llave? O que Paulo vai nos ensinar? ¿Qué es lo que Pablo nos va a enseñar? A morte de Cristo nos fez duas provisões. La muerte de Cristo nos hizo dos O provisiones. corpo do pecado foi desempregado. El cuerpo del pecado fue E o desempleado corpo desta morte também foi tratado. y el cuerpo de muerte también fue tratado. Como o corpo dessa morte foi tratado? ¿Cómo es que el cuerpo de muerte fue tratado? Deus fez morar em nós o Espírito Santo. Dios hizo morar en nosotros al Espíritu Santo. Agora nós podemos agradar a Deus. Ahora podemos agradar a Dios. Podemos obedecer a Deus. Podemos obedecer a Podemos Dios. ter prazer em Deus. Podemos tener placer en Podemos Dios. cooperar na obra de Podemos Deus. cooperar en la obra de Dios. Então vamos ler alguns versículos do capítulo 8. Entonces vamos a leer algunos versículos del capítulo 8 E terminamos essa sessão. y terminamos esta sección. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aqui alguns manuscritos originais acrescentam algo importante. Algunos manuscritos Originais. originales añaden algo importante. E o que é isso? ¿Y qué es esto? Não apenas os que estão em Cristo Jesus, No solo los que están en Cristo Jesús, porque isso é uma posição objetiva, porque esto es una posición objetiva, enquanto nós estamos agora em capítulos que são subjetivos. mientras estamos ahora en capítulos que son subjetivos. Então alguns manuscritos originais acrescentam o seguinte: Entonces algunos capítulos originales, manuscritos originales añaden lo siguiente. nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque Paulo está tratando o assunto de experiência. Porque Pablo está tratando un asunto de experiencia. Ele não está falando de condenação objetiva ou de condenação eterna. No está hablando de una condenación objetiva o una condenación eterna. Isso ele já tratou no capítulo 5 de Romanos. Eso ya fue tratado en el capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Claro que não há nenhuma condenação sobre nós. Es claro que no hay ninguna condenación sobre nosotros. Mas agora ele está falando da experiência de condenação. Pero ahora él está hablando sobre la experiencia de condenación. O que ele chama de corpo dessa morte. O lo que él llama de cuerpo de muerte. Como eu vou agradar a Deus? ¿Cómo voy a agradar a Dios? Como eu vou servir a ¿Cómo voy a Deus? servir a Dios? Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Os que não andam segundo a carne, Los que no andan conforme a la carne, mas andam segundo o Espírito. sino según el Espíritu. Então ele vai dizer assim no verso 3. Entonces él va a decir así en el versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei porque estava enferma pela carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O que foi impossível para a lei? ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Salvar o homem, Salvar al hombre, aperfeiçoar o homem, perfeccionar al hombre, santificar o homem. santificar al hombre. Isso foi impossível para a lei. Eso fue imposible para la ley. A lei não foi capaz. La ley no fue capaz. Não é por causa da lei mesmo. No es por causa de la ley É misma, por causa do homem. por causa del hombre. O que foi impossível para a lei. Lo que fue imposible para la ley, Salvar o homem. salvar al hombre, Aperfeiçoar o homem. perfeccionar al Foi hombre, impossível para a lei. fue imposible para la ley. Por qual motivo? ¿Por qué motivo? Siga na sua Bíblia. Continúa en su Biblia. Porque estava enferma pela carne. Por cuanto era débil o estaba enferma por la carne. Agora nós temos 3 palavras aqui na versão em português. Ahora tenemos 3 palabras aquí en la versión en portugués. Vamos ver como está em espanhol. Vamos a ver cómo está en español. 3 palavras lindas. 3 palabras lindas. Isso fez Deus. Eso hizo Dios. Versículo 3. Versículo 3. A lei estava enferma pela carne. Vamos ver como está em espanhol. Deus enviando seu filho. Assim, está separado na versão em espanhol. Você tem a palavra Dios, depois tem uma frase entre vírgulas, e então enviando. Isso, Sim? isso. Em português nós temos as 3 palavras juntas. O que foi impossível para a carne, Lo que fue imposible para la carne, isso fez Deus. eso hizo Dios. 3 palavras maravilhosas. 3 palabras O maravillosas. que fez Deus? ¿Qué es lo que hizo Dios? Deus fez o que era impossível para a lei. Dios hizo lo que era imposible para la ley. Compreendeu? ¿Comprende? O que era impossível para a lei? ¿Qué es lo que era imposible para la lei? Salvar o homem, Salvar al hombre, aperfeiçoar o homem, perfeccionar al hombre, tornar o homem agradável a Deus. volver al hombre agradable a Dios. A lei não tinha essa capacidade de nos tornar agradáveis. La ley no tenía esta posibilidad de volvernos agradable a Dios Por causa da carne, a causa de la carne, por causa de nós. a causa de nosotros. Então isso fez Deus, Entonces eso hizo Dios, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e por causa do pecado. enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenó al pecado en la carne. Quando condenou Deus na carne o pecado? ¿Cuándo condenó Dios al pecado en la carne? Na carne de quem? ¿La carne de quién? Segundo esse versículo 3. Según este versículo 3. Na minha carne, na sua carne? En mi carne, en su carne, Na carne do seu Filho. en la carne de su Hijo. Isso fez Deus, Eso hizo Dios, enviando seu Filho enviando a su Hijo em semelhança de carne pecaminosa. en semejanza de carne de pecado. E condenou Deus na carne o pecado. Y condenó al pecado en la carne. Que verso precioso, queridos Qué irmãos. versículo precioso, Na queridos hermanos. carne de Cristo. La carne de No Cristo, corpo físico do nosso Senhor en el cuerpo Jesus. físico de nuestro Señor Jesús. Naquele homem na cruz. En aquel hombre en la cruz, Deus condenou o pecado na carne. Dios condenó al pecado en la carne. Então nós temos o verso 4. Entonces tenemos el versículo 4. A fim de que o preceito ou as demandas da lei, Para que la justicia de la ley,
ou a justiça da lei, para que la justicia, los preceptos de la ley, se cumprissem em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. E aqui já podemos ir concluindo. Y aquí podemos ir concluyendo. Você viu a beleza desse capítulo? ¿Vio la belleza de este capítulo? Nós não vamos ter tempo para os detalhes dele. No vamos a tener tiempo para los detalles de Paulo él. termina com uma longa doxologia. Pablo termina con una larga doxología. Começa no verso 31. Comienza en el versículo Que 31. diremos, pois, à vista dessas coisas? ¿Qué pues diremos a esto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de Que nosotros? maravilhoso evangelho, queridos irmãos. Maravilloso evangelio, querido hermano. Nós estávamos absolutamente perdidos. Estábamos totalmente perdidos. Ele nos justificou, Él nos justificó, perdoou, nos perdonó, nos propiciou, propició, redimiu, redimió, reconciliou, reconcilió, nos uniu com seu Filho na sua morte, nos unió a su Hijo en su muerte, na sua ressurreição, en su e resurrección, fez morar em nós o Espírito Santo. hizo morar en nosotros el Espíritu O que Santo. mais nós precisamos? ¿Qué más necesitamos? Tão glorioso Un evangelho. tan glorioso evangelio. A glória do evangelho de Paulo. La gloria del evangelio de Pablo. Então ele termina com essas perguntas. Se termina con estas preguntas. Quem? O tempo todo. ¿Quién? Todo el Quem tiempo. tentará acusação contra os eleitos de ¿Quién Deus? acusará a los escogidos de Dios? É Deus mesmo quem os justifica. Es Dios mismo que nos justifica. Quem os condenará? ¿Quién los É condenará? Cristo Jesus quem morreu, Es Cristo Jesús que murió. ou antes quem ressuscitou. Y también que resucitó. E está à destra de Deus. Y está a la diestra de Dios. E intercede por nós. E intercede por Que nosotros. capítulo maravilhoso esse capítulo Qué 8. capítulo maravilloso es este capítulo E 8. como ele vai concluir realmente esse ¿Y capítulo? cómo termina este capítulo? Nem morte, Ni la muerte, nem vida, ni la vida, nem anjos, ni ángeles, nem poderes, ni nem potestades, altura, ni altura, nem profundidade, ni profundidad, nem potestades, ni potestades, nem qualquer criatura, ni cualquier cosa creada, nada nada poderá nos separar do amor de Deus, nos podrá separar del amor de Dios, que está, e aí temos essa frase, que es, ahí tenemos esta frase, que está em Cristo Jesus. que es en Cristo Jesús. Onde está o amor de Deus? ¿Dónde está el amor de Dios? Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Onde nós estamos? ¿Dónde nosotros estamos? Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Em Cristo Jesus nós temos a união En Cristo Jesús tenemos la unión entre o amor de Deus entre el amor de Dios e nós. y nosotros. Por isso nada nos separará Por eso nada nos va a separar do amor de Deus. del amor de Dios. Agora então, apenas para que você anote aí, nós vamos terminar. Ahora solo para que ustedes anoten, vamos a terminar. Gostaria de citar em que aspectos o Espírito é mencionado no capítulo 8. Apenas citação. Me gustaría citar en qué aspectos el Espíritu es mencionado aquí en el capítulo Depois 8. você faça a sua própria meditação. Y después usted puede hacer su propia meditación. A riquíssima provisão do Espírito Santo. La riquísima provisión del Espíritu Santo. Então vamos para o capítulo 8, verso 2. Entonces vamos al capítulo 8, verso 2. Primeira provisão. La primera provisión, A lei do Espírito da vida. la ley del Espíritu de vida. Lei do Espírito da vida. Ley del Espíritu de Se vida. nós andamos no Espírito, Si nosotros andamos en se el Espíritu, estamos no si Espírito, estamos en el Espíritu, uma lei opera aí. una ley opera allí. Não é regra, porque não tem exceção. No es regla porque no tiene É excepciones. uma lei. Es una A ley. lei do Espírito. La ley del Espíritu. Então nós poderemos agradar a Deus. Entonces podemos agradar a Dios. Poderemos servir a Deus. Podremos servir a Dios. Cooperar com Deus. Cooperar con Dios. Porque a lei do Espírito da vida. Porque la ley del Espíritu de vida. Depois no verso 4 do capítulo 8, Entonces después el versículo 4 del capítulo 8. ele fala sobre andar no Él Espírito. nos habla sobre andar según el Espíritu. Ele diz: os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Então, primeiro ele menciona a lei do Espírito da vida, Entonces primero menciona la ley del Espíritu de vida. depois o andar segundo o Espírito, Después el andar según el Espíritu. no verso 4, Versículo 4. depois no verso 6, Después el verso 6. a mente do Espírito. La mente del Espíritu. Olha que linda expressão. Mire qué linda expresión. O pendor do Espírito, ou a mente do Espírito, El mentor o la mente del Espíritu dá para vida e paz, es para vida y paz. e a mente da carne é para a morte. Y la mente de la carne es para muerte. Então você vê que ele está contrastando em todo o tempo, na carne e no Espírito. Entonces usted ve que está contrastando todo el tiempo la carne y el Espíritu. Então, a mente do Espírito. Entonces la mente del Espíritu. Número 4,
Número 4. Está nos versos de 9 a 11. Están los versículos del 9 al 11. Aí você tem a gloriosa verdade da habitação do Espírito. Ahí ustedes tienen la gloriosa verdad de la habitación del Espíritu. Veja a palavra no verso 11. Vea la palabra en el versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Então, a habitação do Espírito. Entonces, habitación del Espíritu. Verso 13. Versículo 13. Aí nós temos o mortificar da carne pelo Espírito. Ahí tenemos el mortificar a la carne por el Espíritu. Graças a Deus isso é possível. Gracias a Dios esto es posible. Nós podemos mortificar as paixões pecaminosas pelo Espírito. Nosotros podemos hacer morir las pasiones pecaminosas por el Espíritu. As paixões pecaminosas nos matam Las pasiones pecaminosas nos matan em nossa en experiência. nuestra experiencia. Como nós podemos mortificá-las? ¿Cómo nosotros podemos hacer morir? Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Andai no Espírito. Andar en el Espíritu. Andar no Espírito é uma palavra de Paulo. Andar en el Espíritu es una palabra de Pablo. Qual é a palavra correspondente do Senhor Jesus? ¿Cuál es la palabra correspondiente al Señor Jesús? João 15. Juan 15. Permanecei em mim. Permaneced en mí. Permanecei em mim. Permaneced en mí. Andai no Espírito. Andad en el Espíritu. Exatamente a mesma coisa. Es exactamente la misma cosa. Como podemos andar no Espírito? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Permanecendo aos pés do nosso Senhor Jesus. Permaneciendo a los pies de nuestro Señor Não Jesús. permitindo que nada se interponha entre o Senhor e nós. No permitiendo que nada se interponga entre el Señor y nosotros. Motivações, pensamentos, atitudes. Motivaciones, pensamientos, actitudes. Que nada separe a face do Senhor Jesus da nossa face. Que nada separe el rostro del Señor Jesús de nuestro rostro. Isso é permanecei em mim. Eso es permanecer en mí. Ou andai no Espírito. O andar en el Espíritu. Então, mortificar da carne. Entonces hacer morir la carne. Mais um elemento aí no verso 14. Un elemento más en el versículo O 14. governo do Espírito. El gobierno del Espíritu. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Que bênção maravilhosa, Que amados bendición irmãos. maravillosa, amados Guiado hermanos. pelo Espírito. Guiados por el Espíritu. Você deve comprar isso ou não deve comprar isso? ¿Tú debes comprar esto o no debes comprar esto? Você deve pedir demissão nesse emprego ou deve continuar nesse emprego? ¿Usted ya debe renunciar a un empleo o debe continuar en un empleo? Você deve cortar esse relacionamento ou continuar com ¿Tú ele? debes terminar con un relacionamiento o continuar con él? Guiados pelo Espírito de Deus. Guiados por el Espíritu de A Dios. unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. La unción que os enseña todas las cosas. Versículo 15 agora. Entonces, versículo 15 O ahora. espírito de adoção. El espíritu de adopción. Outra verdade maravilhosa. Otra verdad maravillosa. A ruiostesia. La hoiostesía. Filhos maduros de Deus. Hijos maduros de Dios. Versículo 23. Versículo 23. As primícias do Espírito. Las primicias del Espíritu. Paulo vai dizer aqui que nós já temos as primícias do Espírito. Pablo nos va a decir que nosotros ya tenemos las primicias del Sabe o que ele Espíritu. quer dizer com isso? ¿Sabe lo que él quiere decir con eso? Nós aguardamos a plenitude do que nós já possuímos Nosotros aguardamos la plenitud de aquello que ya poseímos e desfrutamos as primícias do que esperamos. y disfrutamos las primicias de lo que esperamos. Essas são as primícias do Espírito. Esas son las primicias del Espíritu. É um antigozo dentro de nós. Como un antegozo dentro de nosotros. Irmãos, quiçá todos nós que estejamos aqui hoje Hermanos, quizás todos los que no estamos aquí hoy já tenhamos tido experiências específicas. ya hemos tenido experiencias específicas. Quando praticamente tivemos que dizer ao Senhor Cuando prácticamente tuvimos que decir al Señor aquilo que aquele servo do Senhor andando por uma calçada disse quando o amor de Deus o inundou. Aquello que un siervo del Señor dijo cuando andando por un camino el amor de Dios le inundó. Ele estava meditando sobre a obra do Senhor Jesus Él estaba meditando sobre la obra del Señor e Jesús sobre o amor de y Deus sobre el amor de Dios por ele pessoalmente. por Él personalmente. Então, em um determinado momento, Entonces, en un determinado momento, ele percebeu que suas forças estavam se desfalecendo. él percibió que sus fuerzas estaban Então desfalleciendo. ele se encostou em uma parede Entonces él se afirmó en una pared e ele disse assim: y él dijo así: Senhor, Señor, retire agora a tua mão. quita ahora tu mano. Eu não posso suportar mais. Yo no puedo soportar más. Da sua plenitude recebemos De su plenitud recibimos. graça sobre graça, Y gracia sobre gracia. experiências do amor de Deus. Experiencias del amor de Dios. Então, aqui no verso 23, Entonces aquí en el verso 23, as primícias do Espírito, las primicias del Espíritu. aquele que testifica com o nosso íntimo Aquel que testifica con nuestro que interior nós somos dele.
que nosotros somos de Él e que Ele também é nosso. y que Él también es E nuestro que nada nos separará do seu amor. y que nada nos separará de su E amor. finalmente, o último item, Y finalmente el último ítem, versos 26 e 27. versículos 26 y 27. O que Paulo está dizendo aí? ¿Qué es lo que Pablo dice allí? O que ele chama de os gemidos do Espírito. Lo que él llama de los gemidos del Espíritu. Você viu quantos itens são? ¿Usted vio cuántos ítems son? Tudo isso é ministério do Espírito Todos Santo. estos son los ministerios del Espíritu Santo. É o que ele é e faz em nós. Lo que Él es y hace en nosotros. E aí ele fala dos gemidos do Y Espírito. ahí Él habla de los gemidos del Espíritu. Se você ler esse capítulo com atenção, Si tú leyes este capítulo con atención, você vai ver que há 3 gemidos nesse capítulo. vamos a ver que hay 3 gemidos en este capítulo. Um é o gemido da criação. Uno es el gemido de la creación. É dito que a criação geme e suporta angústias. Es dicho que la creación gime. E suporta angústias. Sí. Capítulo 8, versículo 21. 22. 8, 22. Gime a una y aún está con dolores de parto. Quem está gemendo aí? ¿Quién está gimiendo allí? A criação. La creación. A criação geme com angústias de parto. La creación gime con angustia de parto, con No dolores de parto. versículo 23 nós temos o segundo gemido. Versículo 23 tenemos el segundo gemido. É o gemido dos cristãos. Es el gemido de los cristianos. Nós gememos em nosso íntimo, Nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando a adoção de filhos. aguardando la adopción de hijos. Que o Senhor torne esse gemido mais evidente nos nossos El corações. Señor vuelva ese gemido más evidente en nuestro O corazón. que nós estamos aguardando? ¿Qué estamos esperando? Nosso espírito geme. Nuestro espíritu gime. Nós estamos cada dia mais débeis. Estamos cada día más Cada dia mais débeis, mais fracos. estamos cada día más débiles, más frágiles. E finalmente o gemido do versículo Y 26. finalmente el gemido del versículo 26. O gemido do Espírito Santo. El gemido del Espíritu Santo. Esse também é um gemido maravilhoso. También es un gemido maravilloso. Porque é um gemido de intercessão. Porque es un gemido de intercesión. Ele geme segundo a vontade de Deus. Él gime según la voluntad de Dios. E intercede pelos santos. E intercede por los santos. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus. Un día estaremos ante nuestro Señor Jesús. E uma das muitas coisas pelas quais estou certo que nós o agradeceremos Y una de las muchas cosas por las cuales estoy seguro que agradeceremos é o fato dele não ter respondido a maior parte das nossas orações. es porque Él, por el hecho de que Él no haya respondido a muchas de nuestras oraciones. Quantas orações tolas nós fazemos. ¿Cuántas oraciones necias o tontas hemos hecho? Mas graças ao Senhor, Pero gracias al o Señor, Espírito Santo intercede por nós el Espíritu Santo intercede por com nosotros gemidos inexprimíveis. con gemidos indecibles. E a oração que ele faz Y la oración que Él hace em nós en nosotros é uma oração exata. es una oración exacta. Porque ele intercede segundo a vontade de Deus. Porque Él intercede según la voluntad de Dios. É o que você tem aí nesse versículo. Y lo que usted tiene allí en ese versículo. Segundo a vontade de Deus. Según la voluntad de Dios. Então quando você está gemendo diante de Deus, Entonces cuando estás gemiendo delante de Dios, pedindo para que o Senhor retire a sua mão pidiendo para que el Señor retire su mano de uma determinada circunstância en de una sua determinada vida, circunstancia de su vida, então o Espírito Santo está dizendo outra coisa. entonces el Espíritu Santo está diciendo otra cosa. Ele está orando através de nós, Él está orando a través de nosotros, intercedendo por nós intercediendo por nosotros e dizendo ao Senhor y Jesus: diciendo al Señor Jesús, não retire a sua mão. no quites tu mano, Não retire sua mão. no quites su mano. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Él intercede según la voluntad de Dios, Porque ele, o Espírito Santo, porque Él, el Espíritu Santo, ele busca o bem de Deus. Él busca el bien de Dios. E está aí no final do capítulo 8, Y está ahí al final del capítulo 8, versos 28 a 30. versículo 28 al 30. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Aquellos que son llamados según su propósito, para que ele seja o primogênito entre muitos para irmãos. que Él sea el primogénito entre muchos É hermanos. por isso que o Espírito Santo geme, Es por eso que el Espíritu Santo gime, para que a obra de Deus seja aperfeiçoada em nós. para que la obra de Dios sea perfeccionada en nosotros. Geme segundo a vontade de Deus. Gime según la voluntad de Dios. A vontade de Deus é ter filhos semelhantes ao seu filho. La voluntad de Dios es tener hijos semejantes a su Hijo, Então, graças a Deus Então, pelo graças a ministério do Deus. Espírito Santo. por el ministerio del Espíritu Santo. Essa é a experiência de Romanos 7 e 8. Esa es la experiencia de Romanos 7 y 8. Então vamos fazer um intervalo aqui e seguimos na outra sessão. Entonces vamos a hacer un intervalo aquí y vamos a seguir en la próxima sesión.